Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez de volta ao canal. E hoje vamos falar sobre um filme chamado A Baleia, que é emocionante, é forte, ele tem muitas mensagens, algumas críticas também por trás dessa produção. E eu vou dizer aqui para vocês sobre o filme e depois falar um pouquinho do que eu achei sobre ele. Lembrando que na descrição do nosso vídeo aqui tem uma agenda em que fala em que cada dia eu posto o quê? Para você ficar inteirado e se você gostou de algum tipo de categoria de vídeo específico que eu tenho aqui, se é sobre filmes, sobre livros, sobre games, você consegue saber lá em que dia da semana eu vou postar aquele tipo de vídeo novamente. Lembrando que na primeira coluna sempre é às 7 da noite, que é para sair os vídeos. Às vezes acontece alguns imprevistos, mas a primeira coluna é para sair às 7, a segunda é para sair às 8 da noite, tá bom? Bem, a história começa com o Charlie, que ele vive num apartamento, a história toda se acontece nesse apartamento dele, que é pequeno, tem muita coisa, muita bagunça, e ele sofre de obesidade mórbida. A princípio a gente vai descobrindo que ele é um professor. Ao meu ver foi redação. Eu vi com umas pesquisas que parecia que ele era de inglês, mas ao meu ver parece ser professor de redação. E ele, inclusive, ele dá a desculpa de que a câmera que ele usa está quebrada e ele causa essa impressão de que é uma pessoa que deixa para lá as coisas, que procrastina e que não comprou uma nova até então, mas na verdade ele mantém a câmera desligada para as pessoas não verem que ele é um homem bem acima do peso, né? Ele dá aula há muito tempo disso e a história começa sendo revelada e que ele teve esses quilos após a morte do seu marido, companheiro, que se suicidou. E após essa morte ele não conseguiu lidar com isso e acabou comendo mais do que deveria e ganhando peso até chegar a este ponto. Mas chegou a um ponto em que ele começou a sofrer muito de saúde, problemas cardíacos, depressão, ele estava chegando a um nível muito alto e ele se recusa constantemente a ir a um hospital para fazer qualquer coisa. Tanto que tem a amiga dele, a Liz, é a enfermeira que cuida dele todos os dias, só que parece ela tá lá trazendo comida para ele e ver o que ele precisa, né? E essa Liz, ela é a irmã do ex-marido dele. Inclusive, quando esse ex-marido dele, quando antes de eles decidir tirar a vida, né? Ele também passava por problemas de depressão, porém era o efeito reverso do Charlie. Ele já deixava de comer, de cuidar de si nesse sentido. Ele começou a emagrecer muito. E a Liz, ela presta esse papel com o Charlie da mesma forma que ela prestava o papel com Liz. Ela tentava cuidar, tentava incentivar. Ela disse, no próprio filme ela fala que ela chegava com o irmão, ela ia lá no apartamento de que eles moravam, e ia lá com o irmão tentar fazer ele comer, tentar ajudar ele, mas ela não conseguiu. Inclusive o próprio Charlie também, ele revela que ele tentou fazer também isso da forma dele, dando amor, carinho, atenção, fazendo com que ele se sentisse lá em cima importante, amado, e que também não foi o suficiente. Ele mesmo, Charlie, ele fala que o amor, ele achava que o amor dele para com o ex-marido dele, marido que não foi separado, né, ou que morreu, seria o suficiente, mas pelo visto não foi. Até que eles têm uma conversa, até no fim do filme, em relação a isso, né, de que o fato do ex do Charlie ter tirado a vida era, além de tudo, uma decisão dele, e que ela fala um ponto interessante que eu nunca tinha olhado dessa perspectiva, que existem pessoas que não é que não podem ser salvas. Ela fala no ponto de vista que as pessoas não podem salvar as outras, né? Isso me lembra uma vez que eu vi no início do ano uma entrevista com uma psicóloga brasileira muito famosa, que ela falava de uns casos que ela tem com seus pacientes em que eles têm esse impasse
de viver ou morrer. E ela fala que existem pessoas que até estão que a chamam para serem tratadas. Ela dá o diagnóstico, né, da pessoa que ela está querendo fazer isso com a própria vida. Mas tem pessoas que estão tão decidida em fazer que o trabalho dela é convencer a pessoa a não fazer. E ela revela nessa entrevista de que tem pessoas que realmente não apenas decidem fazer e vão fazer. Tem pessoas que a gente não consegue salvar. É complicado dizer, é um assunto muito pesado desse filme. Ele trata de várias coisas muito polêmicas. O Charlie, depois de ver que ele está quase para morrer, ele tenta se reaproximar da filha, da Ellie, porque no filme ele fala que ele abandonou a esposa Mary e a filha Ellie quando ela tinha 8 anos de idade. Ela saiu desse casamento para viver com esse homem, que era um aluno dele que ele conheceu. Como consequência, a Mary, que é a esposa do Charlie, não permitiu nenhum contato dele com a filha, do Charlie com a filha dele. E ele sempre pagou pensão, normalmente, e sempre deixou para ela um dinheiro reservado de poupança para que ela pudesse ter uma vida financeira boa, que nos dias atuais do filme gira em torno de 100, 120 mil dólares. E depois disso, tem um tempo, batiam na porta dele, Thomas, que ele disse que é de uma igreja, que não é mormon, tá? Acho que é Nova Luz, coisa assim. E tenta levar Deus na mensagem de Deus para Charlie, né? Aí, essa entrada do Thomas no filme para falar sobre Deus e tentar levar Deus para Charlie já entra num outro ponto, que era o motivo pelo qual o marido do Charlie morreu. É que a Liz começa a falar que o irmão dela morreu porque eles eram da igreja, conservadores, e ele tinha esse confronto amoroso, né? E ele viajou e decidiu, quando depois ligou dizendo que não voltaria para casa, porque o pai queria casar ele com um casamento arranjado com a moça da igreja, né? E é quando eles conhecem o Charlie, né? E ficam juntos. Mas acontece que ele sofre uma pressão psicológica, uma pressão religiosa, quer dizer, com ele mesmo, não as pessoas. Ele fica se sentindo errado, culpado, de certa forma tão sujo, né? Então o fato de achar que está fazendo algo errado, mas ele não consegue negar seu sentimento pelo Charlie, isso começa a pressionar ele de tal forma que o adoeceu. E independentemente, pelo que eu entendi no filme, né, e sabia muito bem sobre isso, esses sentimentos eles sempre tiveram com ele, esse sentimento ele se negando, esse sentimento de culpa, e só foi crescendo, mas cresceu de um nível em que mesmo eles estando com um cara que o ama, com alguém que valoriza ele, talvez tenha chegado esse amor tarde demais. E ele não conseguiu olhar para esse amor, ele só conseguiu olhar para sua própria dor. E com isso chega num nível tão forte que ele não o suporta mais. Então não há quem o salve, não há quem o tire daquela situação. É quando ele decide se livrar de todo este peso que está sobre os seus ombros. Então esse rapaz chega ali, o Charlie ele é muito educado com ele, e com a presença dele traz esse ponto revelador sobre o fim que teve o marido do Charlie, né? O motivo final. Inclusive o Charlie ele mantém um quarto fechado, que era o quarto que os dois viviam juntos, e é o único lugar cômodo arrumado da casa é esse. E no filme a gente começa a ver vários ataques dele, sabe? Vários
que ele tem, passa mal. Aí depois tem uma cena dele que ele come várias pizzas, assim. Nossa, é pesado. Eu achei que a parte muito pesada também, sabe? Inclusive tem um entregador de pizza que sempre tenta um contato com ele, né? Que é o tal de Dan. Ele entrega a pizza pra ele, sempre é duas, geralmente. Aí a caixa tá lá, o dinheiro já tá na caixa de correios, que é US$ 20. Pelo que a gente percebe no filme, realmente, esse tal de Dan, que é o entregador de pizzas, começa a ficar curioso de saber quem é este homem que nunca aparece, que nunca abre a porta. É sempre assim, ele deixa a pizza. O filme sempre retrata o cuidado ou o costume do Charlie quando qualquer pessoa sai da porta, mesmo sendo a filha dele, quando for visitar ele, por exemplo, ou a Liz, não importa, de sair e ver a sombra da pessoa passando pela janela. É a garantia que ele tem visual de que a pessoa foi embora. E é assim que ele faz com o Dan. Ele sempre vê a sombra dele passando pela janela, aí ele vai lá, pega a pizza e entra. Mas aqui no final do filme tá chovendo bastante. Tava chorando, passando mal um pouco. E também suas palavras foram mais arrastadas, não teve mais pontos, ela foi mais pausada, né? O que pode ter despertado mais ainda interesse e preocupação ou curiosidade do Dan. Então ele fez todo o ritual necessário, ele foi embora, o Charlie viu ele passar a sombra dele passando pela janela, esperou um tempinho e foi pegar a pizza, só que dessa vez não. Dessa vez o Dan ficou esperando no meio do corredor, do início da escadaria que desce pro andar de baixo. Ele ficou esperando. E enfim, eles se viram. Ele apenas fica assustado e vai embora. Então nesse filme ele tenta reencontrar e tem um contato com a filha por causa que ele sabe que vai morrer. Falta poucos dias para isso. E a forma como é que ele tenta para poder encontrar com ela, se reconectar com ela. E ela é extremamente muito rebelde. Tipo assim, tudo que ela faz, ele passa por cima. Ele tenta descarregar um amor muito grande, um carinho, uma passada de pano. Mas depois que no final do filme a mulher dele que entra no apartamento para fora e vê ele depois de 8 anos também, né? Ela revela que esse é o jeito dele, de sempre ser positivo em tudo. Olhar positividade em todas as coisas. E o que ele quer é que ela escreva. Inclusive, quando o missionário chega pela primeira vez, ele pede para que ele leia um texto sobre o livro A Baleia, mas é um texto sobre esse livro, uma redação. O que o acalma. Quando ele está passando mal, ele lê esse texto para poder se acalmar. E é como se fosse o remédio dele, sabe? A pressão. Então a filha dele, a Ellie, ela é revoltada. Então a única coisa que ele quer é que ela escreva para ele e ele resolve molhar a mão dela para poder ela ir lá visitar ele. E ela quer também que ele ajude ela a passar de ano, que ela tá com notas muito ruins. Tem todos os pontos aí que ele usa de artimanha para poder se reaproximar da filha, sabe? E no final do livro a gente descobre o motivo pelo qual ele gosta daquele texto sobre o livro A Baleia, que é Moby Dick, né? Então é isso. Vou falar agora do que eu achei sobre o filme. É um filme muito incrível. O fato do Brendan Fraser ganhar esse Oscar desse filme é inegável. Ele é um tipo de filme que eu gosto muito, não só de filme como de livro. Por isso eu gosto tanto da Taylor Jenkins Reid, que é a escritora do Sete Meses de Evelyn Hugo, né? Por exemplo. E de The Johnny the Six. Eu gosto desse tipo de arte, de história, de interpretação em que é real. Parece que você esquece, você desliga do mundo, você não vê aquilo como uma ficção, você pensa que aquilo é real. Isso te transporta para o lugar de atuação ou de criação, e você consegue sentir junto com o personagem todas as suas emoções vividas ali, sabe? Então, ele é um cara que decidiu desistir da vida, porque a vida não fazia mais sentido para ele, mas ele não tinha coragem de fazer uma desistência com uma ação tão enérgica como o marido dele teve, que o marido dele
não apenas deixou de comer, como teve um certo dia que ele decidiu pular da ponte. Então, mas o Charlie não. O Charlie, ele apenas resolveu comer para poder sair, talvez, amenizar essa frustração, certo? Porque às vezes é notório, a gente olha ele comendo e sentindo certo prazer. Talvez o único prazer que ele sinta, porque a gente sabe que quando a gente come uma coisa muito gostosa, algo que a gente gosta muito, a gente sente prazer. Talvez a vida dele estivesse tão vazia e fria que o único momento de prazer que ele sentia era quando estava se alimentando. Então, por isso ser algo tão bom e algo que lhe falta tanto no seu dia a dia, isso se torna algo importantíssimo. Então é meio que natural ele ir atrás desse sentimento de prazer mais vezes. Que é o fato dele comer mais vezes e por mais quantidades. Para tentar na tentativa de prolongar esse sentimento de felicidade. O ponto que o filme trata sobre a decisão do marido dele de tirar a vida, o motivo que a pressão religiosa que causa numa pessoa que está dentro de uma religião e fica esse conflito do bem e do mal dentro de si, se a pessoa do certo e do errado, a pessoa se sente completamente fechada, excluída, a pessoa se põe um peso. Tem certas coisas na vida que você não precisa colocar peso em ninguém, apontar dedo em ninguém, que tem algumas acusar ninguém. Tem algumas coisas na vida em que a própria pessoa ela se põe, ela se aponta, ela põe peso sobre si. Tem pessoas, como no caso dele ali, que ele não conseguia se desvencilhar desse amor que ele sentia por um homem, desse amor que ele sentia pelo Charlie. Ele não conseguia, mas só que todo mundo dizia que ele estava errado, que amar daquela forma estava errado. Porque parece que amar tem uma forma única, né? Então, como todos diziam que aquela forma de amar estava errada, ele se sentia culpado, até aquilo virar um peso sobre ele mesmo, e não conseguiu suportar. E esse tipo de mensagem, eu acho, é a primeira vez que eu vejo no filme. Eu nunca tinha visto isso. E, infelizmente, esse tipo de mensagem ela é mais comum do que a gente pensa. Esse tipo de sentimento, essas pessoas que são vítimas de si mesmas, porque elas não conseguem aguentar mais esse fardo, essa dúvida, esse tipo de acontecimento, de ataque, que as pessoas sofrem por ter um conceito religioso, mas amar de uma forma diferente, isso é muito mais comum do que a gente imagina. Apenas não é um tema falado, porque ele é muito polêmico. Porque se automaticamente você tentar defender a forma da pessoa de amar e tentar ajudar ou tentar mostrar o quão esse tipo de julgamento é perigoso para um ser humano que pode acabar desistindo de viver, ao mesmo tempo que você tenta mostrar isso, você automaticamente está, de uma certa forma, atacando a religião. Então é difícil de falar sobre esse tipo de assunto sem que alguém não saia ferido nessa história. Então, a primeira vez que eu vejo esse assunto abordado numa série, num filme, e é usado. Falar sobre a gordofobia também foi muito bem falado sobre ele, a interpretação é incrível. Não acho difícil você não poder se emocionar com essa história. E acho importante o fato de ele sempre querer olhar o lado bom das coisas, assim como no final, apesar da filha dele mostrar sempre lados ruins, mas é a forma dela de amar. E isso é interessante, que talvez esse filme seja para falar de várias formas de amar, entendeu? Quando ela, no final do filme, ela dá uma ajuda com o missionário, né? Para quem olhasse de fora assim, achava que ela está prejudicando ele,
apesar de ter tido um resultado bom, que o próprio mensageiro, lá, o missionário, ele admite que ela fez uma coisa ruim, aparentemente, mas que automaticamente ele teve o perdão dos pais e que vai voltar para casa. Mas só que o Charlie olha de forma diferente. Ele prefere pegar esse ponto de vista e ver de uma outra forma, de que a Ellie tentou ajudar o missionário e conseguiu, do jeito dela. Bruto, com exposição, talvez com os ataquezinhos, mas é a forma dela de amar e de cuidar. Então isso, nossa, essa foi uma resenha pesada pra mim. Falar porque acho que esse filme ele é assim, ele é pra ser polêmico, ele é pra falar de coisas que machucam mesmo, pra falar de feridas. Mas mesmo assim, se você gostou, curte, comenta, compartilha esse vídeo para chegar a mais pessoas. E se você chegou até aqui e você ainda não é um inscrito, considere se inscrever também, tá bom? Até o próximo vídeo, tchau!